Então esse vídeo pode seguir um de dois caminhos. O primeiro caminho, descobrimos que essa BMW M5 Competition foi realmente um bom negócio. E o segundo caminho, nós descobrimos que, bom, não foi. Um tempo atrás, Richard Hammond me fez essa pergunta. Você é maluco? Estou começando a pensar que sim. Depois de gastar 32.500 libras nesta BMW M5 Competition, que o último mecânico decidiu não consertar. Nem a minha namorada gostou. Não sei o que tanto falam dela. Mas como a maioria de nós estamos determinados a provar que nossa outra metade está errada. Vamos esperar que eu consiga com esse aqui. Eu sei que os preços da energia subiram, mas para uma bateria nova para um BMW M5 custou 250 libras. Ela é enorme, mas 250 nisso aqui? Mas espero que isso resolva o problema do nosso motor de arranque. Conseguimos ligar o motor no último vídeo. O que foi? Mas só funcionou por alguns segundos. O radiador de óleo na frente do motor sofreu uma pancada, então em vez disso nós o tiramos e conectamos as duas linhas de óleo com esse tubo de silicone aqui. O motor tem que ser tirado de qualquer maneira para consertar, mas quero ter 100% de certeza de que o motor está bem antes de retirá-lo. Bom, isso, ou parte disso, está por detrás da razão pela qual não conseguimos ligar o motor, o que é uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo. Então, 12 volts vão da bateria aqui e tudo isso vai para a parte elétrica da carroceria que alimenta o carro e tudo mais, mas não tem nada a ver com o motor. Então, esta é a parte que tem a ver com o motor. Acho que um vai para o alternador e o outro vai para o motor de arranque. E embaixo está esse amigo aqui, que é o fusível pirotécnico. Esse fusível preenche a lacuna entre a parte elétrica do carro e a parte elétrica do motor de arranque e do alternador. E se estiver quebrado, encontramos nosso problema. E olha só isso aqui. É incrível. Isso é uma aberração. E porque esses dois não têm contato, por isso o carro não liga. Mas o fato disso estar quebrado é, na verdade, uma boa notícia, porque é mais do que provável que o motor tenha desligado por causa disso quando os airbags explodiram. Então, o óleo estava... Não. O motor desligou quando os airbags explodiram, o que significa que quando o óleo caiu, o motor desligou. O que, com alguma sorte, significa que o motor está bom, mas ainda quero ligá-lo. Outra coisa muito louca é que se você pedir a BMW um fusível pirotécnico para o M5, eles tentarão te vender tudo isso. Eles não vendem separadamente esse pequeno fusível pirotécnico, que é tudo o que você precisa. Mas felizmente, eles têm um número de peças separado e se você pesquisar no Google, você encontra isso no eBay por R$ 21,99. Então isso vai ser uma boa economia. Então o que eu vou fazer agora é colocar tudo de volta com a nova bateria e colocar a lacuna com alguns cabos até que o novo fusível pirotécnico chegue. Aqui você vê o cabo de arranque e isso vai direto para a bateria agora, o que deve nos fornecer energia suficiente. De 0 a 10 o quão seguro? Um sólido 7. É, tá inflando. Vai, continua, não disse para parar. Tá indo bem. Aê! Dá uma acelerada. Acho que está tudo bem. Nenhum barulho, nenhum barulho. Tá certo. Tá tudo bem. O metal tá quente. Certo. Temos fonte de alimentação. Temos um mecanismo de verificação e tem um outro aqui. Tá piscando neutro porque ainda tá em contato com a BMW. Não. Liga para a BMW de novo. Sistema de transmissão, temos o capô. Tá vendo? Temos o capô. Todas as luzes. Eu acho... Bom, isso parece bom. Vamos lá! O motor parece bom, apesar de todos os danos. Então agora podemos começar a tentar tirar essa coisa para consertar o dano que está na torre de suporte. Mas há uma outra preocupação. Não temos nem certeza se o chassi do carro está correto ainda. Mas deveremos ser capazes de dar uma olhada em todos os trilhos da estrutura quando isso for tirado. Você acha que... Bom, não acho muito melhor, para ser honesto. Temos alguns problemas aqui. Eu nunca tirei o motor de uma BMW M5 antes na minha vida. Nós achamos que esse motor pode sair por baixo. Algumas pessoas acham que pode sair por essa maneira, mas pensamos em tirar por baixo, desfazendo os parafusos de montagem.
deixando tudo cair no chassi auxiliar e depois levantando o carro, o que deve deixar o motor ligado ao chão, mas é claro que há muita coisa para desconectar antes disso. Essa vai ser uma curva de aprendizado. Liga o cronômetro. Para começar, temos que ter certeza de que nada está conectando o motor ao resto da carroceria do carro, começando por toda a parte elétrica. Na M5 tem duas ECUs, uma no lado esquerdo do motor e outra no lado direito. Presumo que um seja para o motor e o outro seja para a caixa de câmbio. Assim que retirarmos as ECUs, posso começar a remover a única caixa de ar que sobrou no carro, que também está danificada por sinal. E então trabalhar para desconectar o restante dos cabos da carroceria do carro. Tem as linhas de combustível. Lembre-se de que elas estão conectadas ao tanque de combustível e depois vão até o motor, então elas precisam ser tiradas também. Legal, não tem pressão aí. Cara, isso provavelmente não deveria ser assim. Não, tá arrebentado. Olha essa parte aqui. Achamos que já temos tudo limpo desde a parte superior do motor e agora é hora de colocar o M5 no ar para que possamos começar a desconectar tudo por baixo. Há muitas tampas de plástico para remover primeiro e depois de passarmos pelas tampas de plásticos ao suporte do suporte. Então eu e o Liam nos unimos para começar a remover esse Squarespace. Alguém disse Squarespace? Não, acho que não. Bom, isso é estranho, porque na verdade foi Squarespace quem patrocinou esse vídeo. E eles fazem de tudo, desde sites, a lojas online, até ferramentas de marketing e análises. É realmente a plataforma completa para construir e administrar o seu negócio. É muito fácil, qualquer um pode fazer. Há muitos modelos para escolher, e depois de escolher o modelo que melhor se adapta ao seu estilo, você pode acessá-lo e editá-lo. Você pode adicionar seu logotipo, editar qualquer texto ali, e o melhor de tudo, você pode alternar entre a visualização móvel e a visualização de desktop. Então, quando precisar de um site, acesse squarespace.com ou apenas clique no link na descrição abaixo e quando estiver pronto para lançar, use o código MattArmstrong e isso te dará 10% de desconto no seu primeiro site ou domínio. Vamos tirar esse motor. Só tira para esse lado. Isso. Então já tiramos o escapamento. E com o escapamento fora, isso nos dá acesso a esse escudo térmico que assim que o retirarmos, poderemos pegar o eixo de transmissão que conecta a caixa de câmbio ao diferencial traseiro. E temos aqui o eixo de transmissão que envia toda a energia aqui para o diferencial traseiro. O eixo de transmissão é conectado à caixa de câmbio usando 4 parafusos. Então o Chris pôs a mão na massa e começou a remover os parafusos. E aí? Só um teste. Nós de 55 mil, que está no diferencial desse. Tá. E isso? Dá pra tirar sem qualquer influência? Só temos isso. Ele é 50 ou 55? Ele é 55. Tá difícil. Não. Me mostra aí como você faz. Eu vou te mostrar aqui, ó. Acontece que precisávamos de mais alavancagem. E a este ponto não tínhamos certeza se o parafuso virava para a esquerda ou para a direita. Funciona. E não queríamos quebrar nada, então escolhemos outra opção depois disso. Então, debaixo desses parafusos de suporte aqui, estavam lá em cima e a única opção que podemos ver é, você poderia simplesmente deixar isso pendurado, o que não é ideal, mas sim, é aquele parafuso ali que é uma dor absoluta para tirar. Como eu não queria arriscar quebrar nada com aquela porca do eixo da transmissão, porque não tínhamos certeza se ela ia para a esquerda ou para a direita, decidimos apenas deixar o eixo de transmissão pendurado. A próxima remoção foi a cremalheira da direção, que é feita com um pequeno parafuso que você pode ver aqui. Então me equipei com um monte de extensões e uma catraca e desfiz o parafuso que conectava a cremalheira ao resto do carro. Depois de ter feito isso, são todos os fios que vão para a roda. Você tem um sensor ABS, um sensor de desgaste das pastilhas de freio e um sensor do nível de farol. Tudo isso tem que ser desconectado porque a suspensão, o disco de freio e tudo mais está desmoronando com o motor. Então eu vou calçar o pedal do freio com uma vassoura para que quando eu desconectar a linha do freio, todo o fluido não voe para todos os lados. Você pode pingar algumas vezes aqui e ali, mas é melhor do que espalhar pelo chão. E a última coisa a desfazer é a articulação superior do braço da suspensão, porque isso vai ficar no carro. Desfazer os parafusos que prendem o suporte da caixa de câmbio ao chassi do carro e, em seguida, afrouxar os parafusos do chassi auxiliar que conectam ao chassi principal. E a última coisa que mantém o motor no lugar são os parafusos de montagem superiores da suspensão. Mas temos que ter muito cuidado agora, porque a qualquer momento o motor pode cair. Por isso trouxemos o guindaste do motor.
Você sabe? Você sabe como fazer isso? Vai ficar tudo bem, é só puxar de volta. É, só puxar pra trás? Pera aí, mano, deixa eu colocar o macaco. Você tá com esse aí? Ó, tá tudo desconectado, né? Tá, vou colocar o macaco agora. Agora só precisamos ter certeza que desconectamos tudo. Assim. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Uou! Ok. Tá pegando esse lado um pouco. Ele tá pegando um pouco ali. Isso conta como fora. Acabamos de tirar o motor da BMW M5 pra fora. Essa foi a parte fácil. Olha para o tamanho dessa coisa. E pra ser sincero, não foi das mais difíceis de remover. Quando assumi meu projeto de reconstrução, o Audi TT, nunca pensei que 3 anos depois estaria retirando o motor de uma BMW M5. Essa coisa é absolutamente enorme, eu acho que está aparecendo na câmera o quão grande essa coisa é, mas a caixa de câmbio é enorme e o motor também, o grande V8, claro, com 2 turbos em cima que tem tudo acoplado a ele. É absolutamente enorme. E a boa notícia que tudo isso aconteceu é que podemos inspecionar todo o motor para ver se há algum dano. E é muito mais do que eu pensava originalmente, nunca teria visto isso dentro do carro. A primeira coisa que notei quando retiramos é que temos um coletor de admissão danificado. Todo esse plástico está quebrado e isso vai até lá atrás e teria sido um absoluto pesadelo trocar dentro do carro. Eu também tenho um cooler de carga quebrado aqui que resfria o ar e que entra nos tubos e está quebrado bem ali. Eu também sei que esse ia ficar bem, mas dá uma olhada. Acabei de ver que esse plug foi desconectado sem motivo e esse suporte aqui, quando você realmente o tira do caminho, deixa um pequeno buraco lá no refrigerador de carga que causaria um vazamento de ar, indo até o turbo, então esse também será mudado. E possivelmente poderemos ver atualizações enquanto estivermos aqui neste carro. E é claro que temos muitos tubos, sensores e fios espalhados por todo lugar, e para ser sincero, não tenho a menor ideia o que a maioria disso faz, então terei que descobrir conforme eu mexo. E eu tô vendo que tem uma bomba de água também, com roldanas penduradas, mas vamos ter que investigar isso. Mas apesar de todos os danos causados ao motor, imagine como será fácil fazer as atualizações nele. Trocar a suspensão levará literalmente 2 segundos, é bem aqui. Mas essa não foi a razão pela qual retiramos o motor. Precisamos consertar os danos na estrutura e inspecionar para ver se há mais algum dano inesperado no chassi. Então, em primeiro lugar, vou medir o chassi para ver se alguma coisa está drasticamente errada. Então temos a fita métrica. Tudo que estou fazendo aqui é medir desde os pontos baixos e fixos no carro até outros pontos no chassi que possivelmente poderiam ter dobrado, sido empurrados ou torcidos. Eu sei que não é a leitura mais precisa, mas deve ser capaz de me dizer se está algo errado. Acho que temos um pequeno problema. Bom, na verdade, cerca de 1 centímetro de problema. Então, veja só, vou medir o chassi a partir de um ponto fixo como esse, que não vai se mover, não está torcido. Se eu for daquele parafuso ali e for direto para o canto daqui, dá só uma olhada. 117 centímetros que temos daquele parafuso dali até ali. Essa não é uma medida exata e precisa, mas é indireta. E aí eu vou daquele parafuso ali até esse mesmo canto aqui e eu tenho, bom, cerca de 116, talvez um pouco mais de 116 centímetros. Então, parece que esse trilho aqui poderia ter se movido meio centímetro ou 1 centímetro para esse lado. E a minha medição não é 100% precisa. Só há uma maneira de realmente confirmar se isso foi batido ou não. É instalar uma barra de proteção de segunda mão totalmente nova e, bem, um cooler de óleo. Já falo para vocês quanto eu paguei no final, talvez, desse vídeo, porque eu peguei meio que com um pacote. Mas se isso não encaixar, temos problemas e precisamos fazer alguns consertos.
Isso tá bom pra mim. Ele entrou, está reto. Se estivesse fora, estaria meio centímetro, o que não afetaria nada. Digo, se isso entrou, então está reto. Bom, escreve nos comentários embaixo, alguns de vocês podem gostar disso ou não, mas se isso der certo, só vai fazer a mesma coisa, só vai puxar um pouquinho, mas isso entortou minimamente. Só ficou torto de uma maneira minúscula ali. Agora eu vou ter que tirar isso aqui. Outra coisa a observar são esses pontos fracos que a BMW colocou nos trilhos do chassi. Eles estão lá, então se você tiver um acidente que seja um acidente frontal, os trilhos da estrutura podem esmagar para dentro e dobrar facilmente. E se eles não estivessem, você pode ter um trilho da estrutura terminando dentro do carro, mas nenhum dos pontos fracos parecem estar rachados, dobrados ou torcidos de qualquer maneira, então na minha opinião, estamos prontos para prosseguir. Mas essa torre de suporte está longe de ser boa para funcionar. Preciso tirar a asa dianteira e tudo ao redor daquela torre para que possamos dar uma olhada melhor e ver se há mais algum dano nela. Tem um ferrolho na parte interna da asa aqui, então não consigo abrir a porta totalmente para chegar até ele. Então tenho que abaixar o carro de alguma forma para movê-lo para frente, para poder abrir a porta, para poder pegar o ferrolho na parte de trás dessa asa aqui. Acabamos colocando 2 macacos nos trilhos da estrutura e puxando o carro para frente, para que pudéssemos abrir a porta para chegar nesse ferrolho. E ali está! Com essa música super dramática, posso desfazer o parafuso final para retirar a asa dianteira. E uma vez retirada a asa, podemos empurrar a BMW de volta para a rampa e posso começar a retirar toda a fiação e as mangueiras que cercavam aquele suporte da torre. Mas quanto mais eu tiro, mais eu penso na minha mente. Como é que eu vou fazer essa coisa voltar a funcionar? E aí está, uma torre de suporte exposta. Ah, mas isso estará longe de ser um trabalho fácil. Bom, eu sabia que isso seria difícil, mas com certeza será um dos meus maiores desafios até agora. Eu tenho a torre de suporte toda exposta agora, aí está o dano, está bem claro que não podemos apenas consertar isso com uma carga de fibra de vidro ou algo nesse sentido, mas essa torre de suporte é enorme, veja até onde vai. Você pode ver onde termina o painel por causa de todo esse selador de costura aqui, entre os 2 painéis, e não só isso, ele desce aqui, o selador de costura passa por ali, e como isso é alumínio fundido, não é soldado, é todo rebitado com esses rebites especiais aqui. E presumo que também seja colado. E não só aqui está tudo colado e rebitado, também no arco da roda. Veja quantos rebites estão segurando essa coisa no carro. Acho que deve haver muitos rebites de qualquer maneira, porque você pode imaginar a força da suspensão empurrando aquela coisa toda para cima. Eu tenho que acertar isso. Caso contrário, o carro poderia inteiro estar em ruínas. Não consigo tirar 1 milímetro, porque a suspensão vai ficar inteiramente bagunçada. Então é necessário fazer um trabalho muito correto aqui. A BMW está autorizada a me vender as peças e elas são muito mais baratas do que você imagina. Mas assim como Porsche, eles não estão autorizados a me dizer como são instalada uma ligação estrutural. Então parece que eu tenho o desafio certo em mãos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clica no botão para se inscrever, dá uma curtida também e vejo você no próximo vídeo. Até mais! Você tem que tirar isso para poder... eu acho que sim. Seria bobagem se você... Na verdade, talvez você não precise tirar isso. Talvez.